Covid-19 é uma nova doença e por isso parar a transmissão é realmente a melhor maneira que temos de diminuir o impacto desta pandemia. Vamos rever o que acontece quando alguém está contaminado. As pessoas desenvolvem os sinais e sintomas da doença geralmente em 5 dias após serem infectadas, mas isso pode acontecer em até 14 dias após a contaminação. E então, elas próprias são capazes de contaminar outras pessoas 2 dias antes de passarem mal e principalmente no primeiro dia em que passarem mal, pois este é o dia mais contaminante. E ainda são capazes de infectar pessoas enquanto tiverem sinais e sintomas, que pode ser pelo menos por 10 dias. Explicando melhor, vamos imaginar que alguém que pegou a Covid-19 tenha contato com outra pessoa no dia em que ficou doente, no primeiro dia que se sentiu mal. E vamos supor que este contato tenha sido contaminado. Ele terá um período de incubação de 5 dias, ou seja, após ser infectado, ele vai desenvolver sinais e sintomas 5 dias depois. Aqui podemos ver que, após ele desenvolver sinais e sintomas, terá a doença por cerca de 10 dias. Também podemos ver na área destacada em amarelo quando ele é transmissor. Perceba que ele é transmissor 2 dias antes de manifestar a doença e que isso é, na verdade, apenas 3 dias depois de ser infectado. Então, se quisermos interromper a transmissão da Covid-19, temos que encontrar as pessoas que foram contaminadas o mais rápido possível. Temos que limitar o número de pessoas com as quais elas têm contato para que a cadeia de transmissão não continue, mesmo sendo difícil de fazer, porque rapidamente as pessoas infectadas iniciam um ciclo de transmissão para as pessoas com quem têm contato. Isso significa que, como podemos ver nesta ilustração, a janela da oportunidade para agirmos e encontrarmos as pessoas que já foram expostas ao vírus e que já estão infectadas, mas ainda não manifestaram estar doentes, e pedir a elas que mudem o seu comportamento para limitar o contato com outras pessoas, para assim pararmos a transmissão, esta janela de oportunidade é muito pequena. Isso acontece muito rápido. Os nossos sistemas de saúde pública precisam agir muito rapidamente quando encontramos casos de Covid-19 e tentar encontrar todos os que foram expostos a este caso para que possamos tomar alguma medida e parar a transmissão. Agora, quero apresentá-los a outro conceito chamado de número reprodutivo. Você também pode conhecê-lo por R0. O número reprodutivo é o número de pessoas que uma pessoa contaminada vai continuar contaminando se todos com quem ela tiver contato forem suscetíveis à doença. É uma boa forma de pensar sobre a rapidez com que a doença pode se espalhar na população. E quanto maior o número reprodutivo for, maior será o número de pessoas que serão infectadas ao longo de qualquer surto. Podemos ver nesta figura alguns números importantes do R0 e como o número de pessoas infectadas mudaria ao longo do tempo, dependendo de qual é o número reprodutivo. Então, na linha azul, podemos ver o número de pessoas infectadas se o número reprodutivo for 1. Isso significa que toda pessoa infectada vai infectar apenas uma outra pessoa. E isso demonstra que, com o tempo, o número de pessoas infectadas não mudará, ele permanecerá constante. Agora, o que acontecerá se o número reprodutivo for menor que 1? Isso é mostrado pela linha roxa. Com o tempo, se cada pessoa infectar menos de uma pessoa, acontecerá que, às vezes, uma pessoa infectada infectará outra pessoa, mas, às vezes, as pessoas infectadas não infectarão ninguém. E com isso, a média será menos de uma pessoa. Com o tempo, o número total de pessoas infectadas diminuirá. Já o que acontece se o número reprodutivo for 2?
Isso significa que cada pessoa infectada vai infectar 2 outras pessoas. Esta linha é mostrada em vermelho. Podemos ver que, se o número reprodutivo for 2, o número de pessoas infectadas aumentará muito rapidamente com o tempo. Geralmente achamos que a diferença entre 1 e 2 não seja muito grande, mas a diferença entre um número reprodutivo 1 e um número reprodutivo 2 é enorme em termos do número de pessoas que acabarão sendo infectadas. Então, tudo o que pudermos fazer para tentar obter um número reprodutivo mais próximo de 1 nos ajudará a controlar a propagação de uma doença. E qual é o número reprodutivo do SARS coronavírus 2? Ou, para falarmos de outra maneira, em média, quantas outras pessoas alguém infectado com este vírus vai infectar? Vejamos alguns exemplos. Aqui nesta figura, podemos ver que existe uma pessoa contaminada, representada por um ponto roxo no meio. E há outros pontos cinzas ao redor. Eles representam os contatos próximos desta pessoa contaminada. O sarampo é outro vírus do qual você já deve ter ouvido falar. E ele é um dos vírus mais infecciosos que conhecemos. O número reprodutivo do sarampo é 15. Isso significa que cada pessoa com sarampo pode contaminar até 15 contatos próximos. Como podemos ver nessa figura, ele é muito infeccioso. Nesta figura podemos ver a MERS, ou Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Este é outro tipo de coronavírus. A MERS não é muito infecciosa. Em média, cada pessoa infectada, que é mostrada aqui no ponto roxo, vai infectar menos de uma outra pessoa. Podemos ver que o ponto logo acima está parcialmente coberto de vermelho. Então, a MERS não costuma causar surtos muito grandes, porque em média, cada caso vai infectar apenas uma outra pessoa, ou menos. Agora vamos analisar os números reprodutivos da Covid-19. Em média, cada pessoa com Covid-19 vai infectar de 2 a 3 outras pessoas. E podemos ver isso representado aqui. Há 2,5 pontos de contatos próximos cobertos de vermelho, mostrando que estas são as pessoas que serão infectadas. Este número reprodutivo de 2 a 3 é muito semelhante ao número reprodutivo do vírus influenza. E podemos ver isso aqui para a comparação. As pessoas infectadas com o vírus influenza, em média, vão infectar de 2 a 3 outras pessoas, se todos com quem elas tiverem contato forem suscetíveis. Portanto, um número reprodutivo de 2 pode parecer pequeno, mas pode criar um grande surto. Se cada pessoa infectada infectar apenas 2 outras pessoas, o tamanho do surto duplica rapidamente, como podemos ver na figura aqui representada. Se conseguirmos evitar apenas uma infecção para que cada pessoa infecte apenas uma pessoa em vez de 2, podemos ter uma grande redução no número de casos com o tempo. Podemos ver nesta figura que, se a primeira pessoa infectar apenas uma pessoa, e se esta pessoa infectar apenas outra pessoa, e se esta outra pessoa infectar apenas mais uma pessoa, vamos acabar com apenas 4 casos neste surto, em vez dos 15 que teriam ocorrido se não tivéssemos impedido um pouco da transmissão. Só porque você não pode impedir toda a transmissão, não significa que você não possa causar um grande impacto na desaceleração do surto.